Boa tarde, obrigado a todos que estão aqui com a gente hoje. O meu nome é Gustavo Villa, eu sou gestor do portfólio de cloud da Embratel e hoje a gente vai trazer para vocês mais um webinar da Maratona de Soluções Digitais. Para quem não teve a oportunidade de estar com a gente na última sessão que a gente fez, há uns 15 dias atrás, vou explicar um pouquinho do que é a Maratona de Soluções Digitais. São encontros que acontecem a cada 15 dias aproximadamente, e a gente tenta trazer para esses encontros discussões sobre segurança, cloud, omnichannel, serviços de TI. Tá? Então, em todos esses encontros, a gente acaba abordando temas que estão relacionados aos desafios, né, que envolvem empresas de setores variados, de portes variados, para que realmente todos vocês que estão aqui hoje participando disso consigam levar alguma coisa, né, para o dia a dia. Tá? Hoje, o tema que a gente vai abordar é sobre como superar os desafios de governança na nuvem híbrida, e a gente vai usar como base, como a gente tem feito, experiência de quem está no dia a dia tocando isso, né? Então, muito para mim, né? Muito mais importante do que trazer uma visão enviesada de como que isso deveria acontecer ou ficar supondo as coisas, é ver quem está lá no suor do dia a dia e enfrentando as dificuldades para debater esses temas aqui conosco, tá? Então, a intenção é que a gente fale um pouco sobre os diversos níveis de maturidade que as empresas estão tendo aí nessa questão de adoção de ambiente híbrido. A gente também vai trazer um pouquinho de ideia de ferramenta, lógico que o tempo não é tão longo, né, para que a gente possa entrar no detalhe, mas a gente traz um pouco de ideia de ferramenta para vocês, um pouco de processo, pessoa, enfim, que a gente aborde todos esses temas e a gente consiga sair dessa live que a gente está fazendo com algum conhecimento novo para vocês, tá? Queria lembrar também que esse webinar está sendo gravado, assim como aconteceu com o webinar anterior, que foi sobre os desafios de transformação na era pós-Covid, né, 19, ele vai ser disponibilizado dentro do canal do YouTube da Embratel, então vocês podem ficar tranquilos que se tiver algum tema que vocês precisem retomar depois, né, então tem um trecho da live que vocês acharem interessante, ou se quiser repassar para alguém assistir, vocês vão ter acesso a isso assim que a gente publicar dentro do nosso canal, tá? Então, hoje eu queria dizer para vocês que eu tenho aqui a grande satisfação de ter um cara que eu aprendi a admirar muito aí nesse período que trabalhei com ele, conheci ele há cerca de um ano, talvez um pouco menos do que isso, mas é uma pessoa fora de série, que é o Rodrigo Assad. Ele, além de professor da Universidade Federal, né, de Pernambuco, ele atuou por 11 anos no CESA, que é uma iniciativa também muito relacionada à tecnologia que acontece lá em Pernambuco. E, obviamente, ele está aqui não é à toa, porque ele é o CTO, eu chamo de CTO, a gente brinca que ele é o Chief of Nerds, né, na realidade, da U-Store, que é uma startup recifense, fica no Porto Digital, está imersa no meio de uma série de outras empresas que têm diversas inovações e estão ajudando a transformar o país, né, com iniciativas muito interessantes. E ele está na ponta de lança disso, né, trazendo novidade para o mercado e pensando as coisas como são feitas com um viés totalmente diferente, com uma característica de entender como o Brasil funciona, como as empresas funcionam e tentando traduzir esses desafios para soluções que tem trazido para a prática, né? Assad, muito obrigado pela sua disponibilidade. Eu sei que não é fácil, mas eu agradeço mesmo aí por você ter dedicado esse tempo para a gente. Gustavo, a admiração é recíproca. Muito obrigado pelo convite para estar aqui hoje. Agradeço a todos aí que estão assistindo a gente. Espero, de alguma maneira, poder contribuir e colaborar aí com alguma experiência, contar algum caso, alguma piada, nem que seja uma piada, né? Mas que fique aí guardado na memória de todo mundo. Obrigado. Legal. Lembrando, todos vocês devem estar vendo na tela do lado direito, tem um espaço onde vocês podem enviar perguntas. Essas perguntas vão ser coletadas e aí no final dessa live eu retomo elas, né? Se chegar alguma coisa aqui para mim, eu retomo elas. E se porventura tiver muita pergunta e o tempo não for possível a gente responder, pode ficar tranquilo, porque a gente se compromete a pelo menos enviar por e-mail depois essas questões para vocês, tá?
Então, para começar aqui o nosso bate-papo, eu queria primeiro trazer algumas informações de uma pesquisa do Gartner, tá? Que diz o seguinte: o rápido crescimento da nuvem e a mudança para TI híbrida tiveram um impacto significativo nos negócios digitais, e em 2020 o ritmo tem aumentado. E que, por conta disso, existe mais pressão para criar, implantar, gerenciar e controlar rapidamente ambientes dinâmicos de aplicação. Então, né, antes da gente entrar na discussão sobre a questão da gestão da TI híbrida, né, de ambientes híbridos, então, Assad, eu queria ouvir um pouquinho de você, da sua visão de por que esse conceito de TI, onde nem tudo é nuvem, nem tudo é on-premises, tem sido cada vez mais comum. Bom, Gustavo, essa é uma boa pergunta, né? Para começar, já deixa apimentado aqui a live. O que acontece, pelo menos o que eu tenho visto no mercado nesses últimos, pelo menos 7 anos aí de proximidade, de acompanhamento bem próximo aí dos provedores. No primeiro momento, teve um movimento, não, vamos cada um montar a minha nuvem privada, né? E aí, o que a gente viu se esbarrou na dificuldade dos times de TI internos, né, de conseguirem sair do ambiente virtualizado e estruturarem uma oferta com as características que a nuvem exige, né, com elasticidade, com crescimento, sob demanda e etc. E esse ponto batia muito forte, né, e eu via muita gente parando quando a gente entrava nas questões relacionadas às ofertas que não eram somente de máquina virtual, mas, por exemplo, rede, balanceamento de carga, firewall, e, enfim, uma série de outras coisas que a gente acabou vendo nas nuvens aí, nas ofertas vamos falar no primeiro momento de IaaS, né, de IaaS mais básico das nuvens. Depois a gente vê um movimento muito forte, então ficou muito difícil fazer dentro de casa, tá, ou é custoso, trabalhoso, vamos começar a olhar, então, para as nuvens públicas, né? E aí, quando você começa a olhar nas nuvens públicas, ainda você começa a ver algumas questões de governança, de segurança, de receio, né, principalmente de controle de custos, né, a imprevisibilidade, o dólar, a variação, enfim, uma série de coisas que também começaram a gerar um alerta aí em todo mundo. O que sobrou, o melhor dos mundos, seria você poder juntar o que você tem no seu ambiente on-premises, aquilo que você conhece, que você sabe que funciona, você tem um controle, que muitas das empresas já sabem o custo, né, de propriedade daquela infraestrutura, já tem tudo isso calculado, com a possibilidade de um crescimento sob demanda, escalável, e ofertando serviços que você, porventura, não tem dentro da sua casa. Nessa história, então, a gente começa a ver um mundo híbrido surgindo com bastante força, né? Ou seja, quem fez já um investimento, já tem o seu capex gasto dentro de casa, não precisa jogar fora, né, vamos chamar de ferro, não precisa jogar fora o ferro, a lata que ele comprou, ele pode ir fazendo um crescimento, né, equilibrado com o que está na nuvem, começando a identificar quais são os workloads, aquilo que vale a pena, o que a elasticidade traz de demanda. E, por outro lado, e aí não fazendo propaganda, porque a gente está aqui na live da Embratel, mas efetivamente sendo técnico, e eu digo isso direto, as operadoras, elas começam a recriar as ofertas de interconectividade de SD-WAN nessa hora. Porque a maneira de você poder crescer com elasticidade é você conseguir linkar a sua casa com um data center de nuvem, qualquer que você vá, de forma que isso tenha, no mínimo, a capacidade de funcionar a alguns gigabits por segundo. E aí você começa a ter vantagens efetivas, tanto do ponto de vista de custo, porque você tira um custo que viria na nuvem pública de link, ou você reduz esse custo substancialmente. Você consegue ter governança, porque você consegue implementar estratégias inteligentes de controle de infraestrutura, né? E por trás você tem o benefício inteiro da nuvem, que você precisar de um load balance, você bota o load balance, você precisa de um FAF, você bota um AF, precisa de uma solução de backup que você não tem, você compra uma solução de backup e faz o backup da sua infraestrutura. Então, a gente tem visto esse desenho com bastante força. E ele ganha
um ponto ainda mais forte, né, quando nos últimos 2 anos aí a gente começa a ver um movimento de PAS, Docker e etc., que abstrai, inclusive, essa coisa que está embaixo. Então, você começa a trabalhar com a migração de aplicações e não mais de infraestruturas. Então, acho que o caminho veio, ele deve ficar, ele está se consolidando. Acredito que as operadoras estão atentas a esse movimento, estão recriando as suas ofertas, e, enfim, a gente tem história para caramba para contar disso aí. Vamos lá, Ricardo. E até para reforçar isso que você está falando, eu até trouxe uma pesquisa aqui, uma pesquisa que eu tenho acompanhado há alguns anos já, da Flexera. Eles trazem, eu não sei se vocês estão vendo aí na tela de vocês, provavelmente sim. Então, o que esse slide aí que está mostrando diz, né? Então, foi uma pesquisa que foi realizada com 554 pessoas, né? De empresas de diversos níveis diferentes de tecnologia, e que aconteceu, foi uma pesquisa global, tá? Então, a gente tem que adequar um pouco ao cenário brasileiro, mas dá para a gente ter pelo menos um panorama aí. 94% dessas pessoas que foram entrevistadas, 93%, desculpa, elas consideram a estratégia multi-cloud como a estratégia que eles efetivamente vão adotar para o futuro, tá? Então, dentro desses 93%, somente 6% deles acreditam que eles vão ter uma estratégia que é multi-cloud, mas não usa o ambiente on-premise, não usa uma nuvem privada, né, vamos chamar assim. Então, você vê como a tendência realmente do que a gente vê nesse plano estratégico é essa compreensão que até o Assad comentou, de que depende do caso, eu posso realmente utilizar uma infraestrutura dentro de casa, isso não desabona em nada a estratégia de TI, não significa que é uma estratégia defasada, que tem um olhar errado, né? Existem casos onde sistemas eles são mais estáveis, ou você tem mais previsibilidade daquilo que vai ser consumido, e que você efetivamente levar aquilo que é meio estanque para uma nuvem, ele acaba ficando mais caro, ou não ter todos os benefícios que a nuvem gera, que estão muito mais relacionados à agilidade, à escalabilidade, esse tipo de coisa, né? Então é bem interessante nesse sentido. E aí tem um panorama que a gente pode traçar que fala assim, ok, né, é plano e todo mundo tem o sonho de fazer alguma coisa diferente do que tem feito. Mas o que está acontecendo na prática, né? Aí a gente vê que 74% dos respondentes já estão adotando uma abordagem híbrida de uso de nuvem com o ambiente próprio, né? Então, reforça ainda mais que, sim, isso está acontecendo, isso é o natural, e essa tendência deve se perpetuar, tá? Quando eu disse que eu acompanho essa pesquisa há algum tempo, pesquisa do ano passado e do ano retrasado, esse percentual de empresas que enxergavam que o híbrido era a tendência era menor. Então, ele vem crescendo ano contra ano, e isso reforça mais uma vez, né, que realmente esse cenário vai ser comum no dia a dia nosso, tá? Então, nessa linha, né, então, não tem uma resposta de que a estratégia 100% cloud é mais adequada, 100% on-premises é mais adequada. De fato, o mundo híbrido é o que deve se consolidar aí, né? Mas ainda nesse cenário, a gente entendendo um pouco para o Brasil, que tem talvez um pouquinho de time diferente do que acontece nos Estados Unidos, principalmente, né? O que você acredita, Sad, que impede principalmente os profissionais de fazerem essa migração? Seja daquele que está habituado ao ambiente on-premises, onde está lidando mais com a máquina, né, com o hardware físico, migrar, fazer esse entendimento da nuvem, quanto ao contrário também, aquele profissional que nasceu cloud native, ele entender que também tem benefício de usar o natural de ambiente dedicado. Bom, Gustavo, eu vou começar, né, sendo um pouco até, falando um pouco do que todo mundo já sabe, vamos dizer assim. Existe um primeiro ponto, que é um ponto cultural, né? Quem vem de uma geração mais anterior acredita e confia muito na ideia de você ter servidores dentro de casa. Afinal de contas, essa foi a escola que veio até agora, né? Eu já contei essa piada para você, mas
Eu era daqueles caras, pô, tinha um servidor uma vez que eu cuidava, o nome do servidor era Rosa. Quando o hacker invadiu o servidor, cara, eu fiquei deprimido, assim, parece que eu tinha levado um chifre. Entendeu? Porra, como é que mais alguém é root na minha máquina? Como é que pode isso acontecer? Isso foi um problema, eu demorei uns 2 dias para absorver esse negócio. Então, existe um problema cultural. Certamente existem pessoas que vieram de uma escola onde essa escola aposta no on-premises por diversos fatores. Um deles é esse que eu citei agora, segurança e etc. Né? Por outro lado, você começa a ver uma nova geração, e aí pegando a experiência de professor, você começa a ver uma nova geração onde dentro da sala de aula, por mais que você passe um projeto para os alunos, eles criam um container Docker, o cara quer usar não sei o quê, assim, ele cria é mais difícil montar a infraestrutura que ele vai rodar do que entregar o projeto que o professor pediu na sala de aula, muitas vezes. Então, você começa a ver uma escola que está vindo já preparada, com mindset treinado, já pensando em microserviços, já ali, né, naquela empolgação, naquele tesão de fazer as coisas de uma maneira diferente. Então, eu acho que o primeiro ponto é um ponto cultural. Aqui no Brasil, e aí falando um pouco da experiência da gente, da Eustore, com vocês na Embratel e com outros, a gente tem visto que essa barreira ela já deve estar, se ela não já foi superada, ela já está muito perto de ser superada. Tanto do ponto de vista dos gestores, das lideranças financeiras, quanto efetivamente dos técnicos. Né? Essas barreiras elas já estão bem superadas. Sejam elas pelas demandas que você começa a olhar no governo, que tem características próprias, mas que já entendeu que esse é um caminho, né? Seja na iniciativa privada, que tem outras demandas e outras necessidades, mas que também já percebeu, né, que vai ter que precisar olhar esse mundo. Depois disso, aí, olhando mais tecnicamente a história, né, a gente tem que começar a entender que vai ter uma mudança de mindset, né, vai ter um investimento. E esse investimento, como toda curva, ela é demorada. Demora 6 meses, por exemplo, para um cara entender como é que as coisas vão mudar. Seja porque ele saiu do Linux para o Windows, seja porque ele está indo para a nuvem. Entendeu? E como é que ele vai operacionar essas coisas dentro da nuvem? É natural esse processo. Né? E isso é uma coisa bem complicada. As pessoas ficam muito reativas quando as coisas não funcionam. Né? Isso gera frustração. O ser humano não sabe lidar com a frustração. Então, ele fica agoniado com isso. Isso é um fato que a gente vai ter que... aprendeu a trabalhar e aprendeu a ajudar aí, os clientes a trabalharem com isso. Né? Ele tinha um controle muito maior, agora ele não tem um controle. Ele tem o que muitas vezes acaba dando para ele o controle é a fatura. Então, ele precisa de uma ferramenta, e a gente tem gasto muito esforço com isso, que possa auditar faturas. E aí começa uma guerra, porque o valor que está lá não bate com o valor que eu auditei. E aí como é que começa? E você vai explicar, né, que isso pode acontecer, ou que eventualmente as coisas mudaram. Mas isso já é assim no nosso mundo. Você tem a sua fatura de telefone, você não concorda com ela, você audita ela e chama. Você não concorda com a sua conta de energia, você bota um medidor e você verifica. O fato é que a gente de TI, por ser muito acelerado, aprendeu a fazer isso mais rápido. A gente não esperou os problemas estourarem, como aconteceu nos outros serviços que são sob demanda, vamos dizer assim. Então, tem uma mudança de mindset, uma mudança que está acontecendo, ela é importante. E essa mudança de mindset, ela acabou acelerando ainda um pouco mais, porque a gente não esperou nem a primeira onda para já gerar a segunda onda, né? Então, a gente já está falando agora, não, agora é aplicação. Você não vai mais usar infraestrutura baseado na máquina virtual, você vai pagar agora pela sua aplicação rodando, ou pela função que você consome na nuvem, né? E aí começa a gerar um negócio, e as pessoas começam a ficar assustadas, né? Eu não sei se você lembra daquele problema, né, do clássico de física lá, né? Você tem uma mosquinha que fica indo de um cavalo para o outro, e os cavalos estão indo em direção ao outro, né? E aí ele pede para você calcular em que momento eles se chocaram. Você, ao terminar de ler isso, você imagina uma explosão atômica, né? Porque aquele negócio, para você, é fantástico, não tem atrito e tal. É a mesma impressão que eu tenho da galera trabalhando com isso. Não, como é que eu vou pagar por uma função do meu código? Aí o desenvolvedor já surta, ele já entra no modo de loop. Como assim? Quantas chamadas? Eu tenho que diminuir o número de chamadas e tal. Então, essas coisas são complicadas, são mudanças, mas são mudanças que vieram para ficar. Né? Não é porque... como você mencionou, lá fora as coisas andam mais rápido, na verdade, um processo natural, eles começaram lá fora, mas não significa que a gente não vai acabar usando, e eu vejo cada vez mais a gente
vendo isso. O que tem que ficar claro é que nem todo serviço, nem toda aplicação, ela vai se adequar a esses modelos. A gente teve uma conversa hoje longa de manhã sobre isso. A gente vai ter que entender. E esse é um outro trabalho que a gente faz com bastante cuidado, de assessorar, de ver, de definir, entender como é que isso acontece. Certo? E, enfim, como é que a gente pode, no final das contas, complementar conhecimento. E, por fim, tem uma coisa que eu acho que é importante mencionar, tem uma palavra muito forte hoje em dia, que é a palavra resiliência, certo? Resiliência, para mim, é um misto de segurança com performance, com confiabilidade, né? Eu não sei se resiliência é uma boa tradução para reliable, não sei, mas a gente tem aí uma questão importante a ser tratada, e quando a gente olha para os modelos de cloud, seja multinuvem pública, com ambientes híbridos, com ambientes on-premises diversos, o fato é que você tem a capacidade de criar sistemas que são resilientes, soluções de alta disponibilidade, que são muito criativas e a um custo muito atraente, né? Se Fabiana, minha sócia, estivesse comigo aqui, eu ia dar um preço só para levar um chute dela aqui, mas eu não vou fazer isso, não. Mas o preço realmente cai bastante, e a gente tem visto isso aqui junto aos clientes que a gente tem trabalhado, principalmente aí com a Embratel. A gente consegue trazer ofertas que são realmente vantajosas. Tem vários cases, eu não sei se pode mencionar, mas teve cases de cliente que precisava crescer a aplicação da noite para o dia, a gente criou um ambiente para ele, jogou lá para o outro lado, ele começou a crescer e ficou mais barato do que ele tinha no on-premise. Aí depois ele viu que precisava, não, peraí, vou fazer um mix com on-premise aqui, porque eu preciso de certa informação aqui dentro. E esse sistema, provavelmente, é um sistema que, se não todos os brasileiros vão usar durante a vida deles, certamente os que já foram maiores, já passaram dos 18 anos, um dia vão acabar usando esse negócio. Então é isso, Gustavo. Eu acho que o caminho é esse, as dificuldades são essas, e a gente tem, de repente, mais para o final, eu começo a abrir um pouco mais de caso, vamos entendendo como é que esse debate vai funcionar. Tá, não, e eu, assim, eu acho que muito do panorama disso, dessas mudanças que a gente está passando, é muito por conta de software também, né? A gente veio, obviamente, de um mundo que nasceu em infraestrutura, que precisou montar os alicerces disso tudo, mas mesmo a infraestrutura hoje foi transformada em software, né? Então você criou uma camada de abstração do que está ali embaixo, e com isso você leva um monte de vantagem para aquele mesmo sysadmin que lidava com sistemas mais tradicionais, né? Então, mesmo essa característica, o pessoal já percebeu, né, já há algum tempo, que existe muita vantagem que o software entrega, além do que já está programado na placa-mãe do appliance que está lá instalado, né? E aí, assim, eu achei interessante essa questão da mudança de mindset que você colocou, do pessoal que está saindo da universidade, que já estão... a gente está aqui incentivando eles para desenvolver coisas até mais básicas para eles pegarem conceito, e os caras já estão voando, já estão lá na frente discutindo Docker, Kubernetes e coisas que estão muito mais conectadas com o mundo atual, né? Mas aí acontecendo essa transformação na forma de pensar, seja por pressão, seja por entender as vantagens que tem e conseguir enxergar o outro lado da moeda. Você acredita que esses profissionais eles tendem a ser cada vez mais especializados numa solução? Então, o cara vai entender, vai ser o guru de AWS, vai ser o guru de on-premises ou de VMware, ou não? Você acha que a tendência é que tenha mais generalista e alguns especialistas? Bom, Gustavo, vamos lá. Eu acho que sempre a gente vai procurar a mosca azul, o generalista que é especialista, né? É o cara que vai entender de todas as nuvens. Todo mundo vai procurar disso. O tal do Senior Cloud Architecture, que não seja um arquiteto somente de um provedor, AWS, Azure, Google, Connect Cloud, OpenStack, enfim, que o cara não entenda só de uma, vamos chamar de plataforma, né? De um ambiente, né, de nuvem. Isso é uma demanda que a gente vê fortíssima no mercado. Esse cara, são pouquíssimos que conhecem de tanta coisa ao mesmo tempo, né? Eu brinco muito, quando o Neil entrou na Matrix, ele encontrou foi o arquiteto, né? Então,
o arquiteto, um bom arquiteto tem um bom valor, e, obviamente, esse cara, ele fala. Por outro lado, você precisa muito dos especialistas nos ambientes que você vai trabalhar, porque, no final das contas, o detalhe do detalhe do detalhe, a filigrana, quem vai conseguir, por mais que você tenha um cara muito sênior pensando uma arquitetura, você vai precisar de um cara que, de repente, consiga te dar o suporte. Eu tenho visto, em algumas vezes, você contratar os professional services das nuvens, né, de cada fornecedor, mas aí depende da estratégia de cada um, nem todo fornecedor tem interesse ou tem a oferta de professional services direto. Junto, obviamente, aí citando, claro, tem muita relação com a Embratel, é um grande parceiro aqui da Eustore. A gente vê a Embratel se posicionando forte nisso, criando uma área de professional services interna para atender qualquer nuvem, em qualquer ambiente, exatamente por causa dessa lacuna, desse buraco que foi colocado, né, dos provedores não conseguirem ou não terem interesse de atender às pequenas demandas. Então, vejo o interesse, vamos responder a tua pergunta, a necessidade de você ter a mosca azul, você precisa da mosca azul, nem que seja como um consultor ad hoc, mas, no final das contas, você vai precisar de um professional service para fazer isso acontecer, seja porque você botou dentro de casa, seja porque você contratou a Embratel ou qualquer outro integrador para fazer essa operação. Por outro lado, esse cara da mosca azul, ele hoje tem 3 grandes desafios que eu vejo muito forte na frente dele. Segurança, custo e governança. Né? Quando você começa a olhar, você começou citando aí o Gartner, né, existe hoje as ferramentas de Cloud Management Portals, que você pode, o CMP, você coloca na frente, e aí você tem uma ferramenta única, né, que permite você realizar um conjunto de operações de forma igualitária em todas as nuvens. Isso ajuda o generalista, porque aí ele né, consegue treinar mais gente para fazer isso. A gente, na Eustore, definiu ali um Pareto, 80-20, ou seja, o que é que a maioria dos problemas se resolve, escrevemos software, e você tem uma tela única, seja para o ambiente on-premise, seja para a nuvem pública, e você consegue fazer a mesma operação em todos os lados, do mesmo jeito, clicando no mesmo lugar, preenchendo os mesmos campos, e etc, etc, etc. É interessante, inclusive, que quando você pega um especialista muito grande, aí ele fala, não, mas o load balancer deste provedor tem a funcionalidade. Cara, quando você quer essa funcionalidade do load balancer, aí você saiu de Pareto, você está exatamente nos 20, e aí você vai lá nesse cara, depois que eu criar ele, você vai lá no provedor, você bota lá, liga o flag que você precisa e você traz. Né? Mas, focando nos 3 pontos que eu tinha mencionado anteriormente, você tem um desafio muito grande de segurança, e não é segurança a tradicional. Eu lembro de uma reunião, há muito tempo atrás, dentro das Forças Armadas, e aí uma discussão interessantíssima, eles são muito preparados, e aí, não, mas espera aí, o que muda do que é tradicional hoje? E aí, até a gente evoluir, né, o raciocínio, entender que é o seguinte, cara, quando você está no on-premise, a aplicação é sua, a infraestrutura é sua, a governança é sua e a segurança é sua. Quando você vai para a nuvem, você colocou um terceiro elemento no meio do caminho, e esse terceiro elemento é a nuvem. Isso não significa que ela é insegura, ou ela é insegura, ou que não tem governança, ou que não tem governança. Significa que você vai ter que implementar isso lá. Porque não tem outro jeito. Se você tinha dentro de casa, você vai ter que ter lá. Então, a gente tem focado nos últimos anos, muito fortemente em governança. O que é governança? Cara, eu preciso entender quanto é que eu vou gastar, eu preciso entender quanto é que eu estou usando, eu preciso descobrir o que eu estou usando, para não ter surpresa lá na frente. Eu preciso ter uma série um arcabouço de coisas aqui que eu consiga justificar e entender por que elas estão acontecendo. Eu tenho um outro case aqui, por exemplo, e aí mais especificamente em clientes com restrições geográficas, o cara habilitou uma CDN. Aí, de repente, chegou para ele um tráfego vindo, né, da região do leste dos Estados Unidos. Mas eu não posso ter esse tráfego. Mas, cara, você habilitou uma CDN. A CDN é exatamente para isso. Até que você... Aí entra a história do mindset, tudo aquilo que a gente já falou. Então, essas coisas de governança, elas surgem, a gente tem se preparado para dar as respostas, basicamente esse tem sido o meu dia a dia, todo dia chega e-mails, alguns muito azedos, por que está acontecendo, está errado, aí você tem que explicar, tem que entender e tal.
Segurança é sempre um tópico quente. O que a gente tem visto em segurança, que agora realmente um tópico, que é a segurança da aplicação em si, ele ganhou muita força, né? O meu doutorado tem segurança de aplicações, mas só que chegou agora, né? Então, agora a gente está vendo ferramentas, a gente começa a ver o cliente demandando a governança da aplicação, da segurança, do ciclo de vida, como é que isso vai acontecer, etc, etc, etc. E, claro, como eu falei, o billing, né? Porque, como a coisa é sob demanda, o cara pode clicar num botãozinho ali errado, de repente... Eu não vou nem muito longe, eu teve um cliente, há muito tempo atrás, que ele criou uma plataforma de divulgar sites, aí alguém botou o ISO de um CD e todo mundo baixava esse ISO do CD. De repente, a conta de rede dele veio altíssima. E ele ficou chateado. Mas é um ISO? Eu digo, sim, mas é um ISO feito download 1000 vezes. Qual o tamanho do seu ISO? Né? Qual o tamanho do tráfego que você gerou isso? O fato de você não ter um limite na nuvem não significa dizer que você não vai pagar, né? Bilhetagem desse negócio tem sido um tema muito quente. Você escrever ferramentas que façam recomendações baseado no workload, ou seja, a gente trabalhou também em ferramentas para fazer isso. Já que eu faço o inventário que eu preciso fazer a governança, por que eu não vou fazer também agora recomendação de workload e trabalho e de migração? Então, complementando aquilo que você colocou, né, dos especializados generalistas, eles estão precisando agora de um conjunto, de um set de ferramentas que dê suporte para eles, seja porque você é um generalista, seja porque você é um especialista, mas para que você entenda as coisas. Perfeito. Eu lembro até de caso onde o desafio do cliente era garantir que todos os workloads deles estivessem no Brasil, né? E aí, para ele usava acho que 3 ou 4 nuvens, não lembro, e o desafio dele era garantir essa governança de que existiam regras pré-definidas, que obviamente dentro da console das nuvens a gente consegue definir essas regras, mas dá um trabalho danado e com a ferramenta de vocês ele conseguiu implementar isso com alguns cliques, né? E resolveu a vida dele. Colocou a ferramenta na frente e estava tudo certo. E aí a gente estava falando sobre a questão nessa questão de uso de nuvem, né, mais intenso, e tem uma questão aqui que eu até separei para a gente falar, que tem AWS, tem Azure, tem Google, tem Oracle, tem uma série de players de nuvem, né, que podem ser utilizados. Qual é a nuvem ideal a ser usada? Como que você vê essa tendência de escolha de nuvem? Cara, essa é outra pergunta recorrente, né? Lá atrás as pessoas me perguntavam qual era o melhor antivírus. E aí eu dizia, cara, é aquele que te deixa seguro e você está confortável. Cada nuvem tem uma fortaleza, cada nuvem tem um ponto forte, cada nuvem tem um propósito, seja porque o propósito é custo e você entende que não necessariamente você precisa ter todas aquelas altas disponibilidades. Por sinal, aproveitando aqui, sem querer fazer propaganda, existe um livro chamado SRE, Site Reliability Engineering, é um livro que discute todos esses pontos, ponto a ponto, e aí ele entra em diversas questões que a gente tem que se preocupar no mundo de hoje. Entre elas, e tem um caso citado lá que eu achei fantástico, que era o seguinte, bom, eu estou com para eu ter a infraestrutura desta aplicação em alta disponibilidade, com tudo, multi-site, multi-região, multi-tudo, eu gasto X. Mas essa aplicação me gera de lucro muito menos do que X. Ou eu vou descontinuar a aplicação, ou eu vou ter que dar uma solução. Qual é a solução? Eu vou tirar todo o penduricalho e deixar ela com muita disponibilidade, muito tudo. Porque, afinal de contas, se eu tiver que garantir tudo isso, o resultado, seja financeiro, seja para a empresa por outros parâmetros, eles não valem a pena. Então, o que a gente começa a ver hoje é que cada nuvem tem lá um ponto que torna ela algo muito relevante para os seus clientes, né? Você começa a ver nuvens onde elas já chegaram num grau de maturidade, onde você realmente consegue ter um failover e você consegue ter uma estratégia de deploy que é muito inteligente e muito operacional, mas isso, de repente, não estou dizendo que sempre vai acontecer, pode trazer um custo que você não está disposto a pagar. Você começa a ver outras nuvens que se especializaram em determinadas verticais
que traz para você muita vantagem. É óbvio que muita gente, quando pensa em migrar um workload Oracle, pensa na nuvem da Oracle. É natural. Né? Ele é o dono da ferramenta. Quando você começa a olhar, né, ambientes que sejam nativos em determinadas tecnologias, você começa a ver nuvens que são muito fortes. Por exemplo, quem tem plataforma Red Hat muito pesada, provavelmente a IBM deve ser a melhor opção, afinal de contas ela comprou a Red Hat. Né? Se a IBM lá na frente, o Red Hat rodar melhor, não estou dizendo que hoje é assim, porque aqui só foi recente, mas daqui a alguns anos o Red Hat funcionar melhor em outra nuvem, vai ser um problema para a IBM. Né? Então, tenho certeza que a IBM está olhando isso com bastante carinho, os produtos dela e etc. Então, de repente, vale a pena você começar a olhar esse tipo de vertical. O fato é que quando você entende que existem essas fortalezas e você consegue construir esse mix, você tem algo que é o que você está nesse seu slide, que é um ambiente multi-cloud de verdade. Né? Ou seja, no futuro você, de repente, vai ter o seu ERP rodando numa nuvem, o seu storage de backup rodando em outra nuvem, a sua aplicação que não precisa de tanta... aplicação de reserva de sala, por exemplo, não precisa estar rodando com alta disponibilidade, ou ela pode estar rodando numa nuvem num custo mais barato, isso não vai mudar a vida das pessoas se tiver algum grande problema. Enfim, você vai ter que entender isso, né? E entender isso, hoje, entra, fazendo um encadeamento com o que a gente falou, entra na história do cara da mosca azul, né, que é um cara que consegue ter essa visão abrangente do que você precisa. Isso entra na estratégia que a gente desenha junto com a Embratel, de conseguir responder as perguntas de onde é a melhor nuvem para eu ir, qual é o melhor caminho para eu seguir, né? Seja, de novo, seja no público, seja no privado. A gente conversando tanto com as demandas que são trazidas pelas torres que trabalham no privado, pelas torres que trabalham em ambientes públicos, a gente vê a necessidade desse trabalho, né? E a consolidação da visão multi-cloud, de uma ferramenta onde você precisa ter a visibilidade de governança, gestão, segurança e etc., e que essa ferramenta consiga chegar, né, com seus tentáculozinhos ali dentro do ambiente on-premises do cara. E aí, fazendo um spoiler do que está por vir, se Deus quiser, em breve a gente vai conseguir gerenciar o WAN para fazer esse tipo de coisa através de um console, de uma ferramenta. Quem sabe a gente não está pensando nisso para fazer mais à frente e trazer esses workloads aí para trabalhar desse jeito. Muito bom. E é aquela frase que a gente sempre usa, né, Saad? Não existe bala de prata, né? Não existe. Achar que eu vou dar a mão para um fornecedor e seguir a vida toda com ele, porque fiz aqui uma comparação entre todos e ele venceu em 70% dos itens. Quer dizer, os 30 que estão fora provavelmente vão te deixar menos competitivo, né? Volta pro Loquinho. Volta pro Loquinho, exato. É isso. E aí tem, né, quando a gente fala de lock-in, a gente acaba caindo inevitavelmente de novo, né? Controle de custo, governança e todos aqueles pontos que a gente até estava falando antes. Fala pra gente um pouco, Assad, sobre, especialmente nesses temas de controle de custo e governança, e o que você tem visto aí no mercado com relação a esses desafios. Bom, Gustavo, a gente, há algum tempo, acho que um pouco mais de um ano e meio atrás, a gente, obviamente, vendo, né, com esse mundo muito fértil de contatos que são trazidos aí, a gente começou a ver a pergunta, né, como é que eu posso diminuir a minha conta? E essa pergunta, ela se torna cada vez mais dura, mais ácida, toda vez que o dólar sobe, né? E aí essa pergunta chega com mais força, como é que eu posso reduzir a minha conta? O que a gente começou a entender? Existem dois, aí falando de maneira genérica, depois vamos falar um pouco do que a gente faz. Existe um termo que foi criado recentemente, chamado de Cloud Waste, né, que é o desperdício da nuvem. Do mesmo jeito que a gente olhava para o on-premises e dizia, eu tenho um servidor, ele não é usado 100%. Cara, na nuvem você tem uma máquina que também não é usada 100% e você paga por 100% dela. Você não paga pela quantidade de processadores que você quer, você paga pelaquilo que está alocado. Né? Até tem nuvens que permitem você definir a quantidade de processadores que você quer, mas não garante que você está usando aquela quantidade de processadores 100% do tempo. Então,
você começa a ver um waste muito grande. Esse waste ele chegou aí a casa de alguns bilhões de dólares, dezenas de bilhões de dólares aí no ano passado. E aí, o que começa a surgir hoje em dia eu preciso de ferramentas que usem de estratégias para que a gente consiga definir e encontrar onde está esse desperdício e como é que a gente pode melhorar a conta. Então, a gente, muito criativamente, criou uma ferramenta chamada Savings, né, para fazer saving de dados. E aí, a gente começou a rodar experimentos com ela em determinados clientes para fazer recomendação do que eles podiam fazer. A gente começou a ver o seguinte, cara, dentro do mesmo provedor, coisas muito simples, né? Dentro do mesmo provedor, existem máquinas que têm a mesma configuração, mas que são mais baratas. Então, eu posso reduzir, trocar o flavor, vamos dizer assim, né, daquela máquina, e só com isso daí eu consigo ter uma redução de 20%, 25% algumas vezes. Ah, mas por que isso? Porque as máquinas antigas significam hardwares antigos, mais custo para o provedor de nuvem manter. Ele está evoluindo o hardware dele, ele não quer ficar mantendo um legado de hardware, vamos dizer assim, por mais que hardware tenha virado software, mas ele não quer manter esse negócio lá dentro. Então, você começa a ver coisas desse tipo. Você começa a ver o cara que esqueceu de apertar um botãozinho lá, esqueceu, por acaso ele clicou lá para a máquina ter um snapshot todo dia, e aí ele, todo dia, tira um snapshot da máquina dele. Quando você vê, se é um caso real, o cara tinha 1.500 snapshots salvos e um custo de armazenamento que era maior do que o da máquina dele, no final do mês. Então, você paga nas nuvens, dependendo, claro, né? Você paga por IP público, você paga por load balance, você paga por regras de firewall, regras de WAF, regras de não sei o quê, que no final das contas, se você não usar, elas estão setadas lá, por algum momento na vida, de repente, você pensou em usar e não conseguiu usar, ou usou, mas já agora não está mais em uso, e isso vai trazer para você dificuldade. Então, essa questão de controle de custo, né, é igual a unha, né, que o pessoal fala, tem que cortar sempre. A gente está trabalhando muito forte, tem muito case nesse negócio. Outro ponto que você mencionou, que era a questão de governança, a governança da operação em si, a auditoria, como você falou, você definir policies, isso é um desafio gigante que você tem. Você fazer isso numa única nuvem, beleza, me agarrei com esse provedor, vou lá para dentro dele. Mas quando você começa a entender, eu vou trabalhar com vários provedores, e aí a discussão, eu não tenho um especialista generalista, ou não tenho um especialista em cada torre, você precisa de uma ferramenta que automatize isso para você. Então, é uma corrida sempre atrás dos lançamentos, é uma corrida sem fim, mas é uma corrida que ela não vai acabar tão cedo, né? Espero que a gente continue correndo cada vez mais. Legal, e até assim, para complementar essa questão da visão de custo, obviamente que dentro das plataformas de nuvem a gente já consegue ter essa visão de custo, já existem ferramentas ali dentro que fazem essa sugestão e de como que você pode lidar com ela, né? Mas o que me chama mais atenção na ferramenta de vocês, né, e que obviamente a gente tem levado para o mercado em conjunto, é a possibilidade de eu fazer não só análise dentro daquele provedor, ou seja, eu estou usando um provedor com meu workload lá dentro, mas também tem uma análise de, e se eu levasse essa parte do meu sistema para outro? Qual o ganho que eu teria? Né? Então, também é muito interessante, porque traz uma visão que realmente não tem como você ter se não tiver numa ferramenta que integre tudo, né? Então, é muito legal. Fora as outras coisas aí que a gente poderia passar horas aqui falando sobre a ferramenta, que é sensacional. Eu vou fechar já o tema, a gente está chegando no final aqui da live, mas eu só queria deixar um ponto aqui também claro para todo mundo, que obviamente ferramenta é uma das questões importantes. A gente precisa sempre pensar em processo e precisa pensar em pessoa. Mesmo que sejam as pessoas que vão automatizar processos, que vão fazer as coisas acontecerem de forma automática. Mas são os 3 pilares que a gente não consegue, de forma alguma, pensar em tecnologia sem abordar essas três áreas, tá? Então, eu queria agradecer já de antemão aqui a presença de todos vocês. A gente está chegando no final, mas eu acho que a gente conseguiu cobrir bem dentro do tempo que a gente tinha os temas que a gente podia discutir, tá? Então, a gente falou sobre tendência de adoção de ambiente híbrido, falamos sobre as dificuldades que as empresas têm
tem tido, né, de enfrentar isso. Falamos sobre a importância de ferramentas, agora no final mencionei sobre a questão de processos e pessoas também. Assim, tenho mais a agradecer, convidar vocês para a próxima live que vai acontecer no dia 16 de julho. A gente vai se aprofundar no tema otimização de custo em cloud e a dificuldade de gestão financeira. Então, a gente deve entrar mais a fundo nisso que a gente estava discutindo aqui. E antes de encerrar, infelizmente, a gente não vai ter tempo de responder as perguntas, mas eu me comprometo a respondê-las aí depois por e-mail para vocês. E eu pedi só um favor. Assim que encerrar essa live, vai ter um QR Code na tela para vocês responderem a pesquisa sobre o que vocês acharam dela. E aí, com isso, a gente consegue ir melhorando a cada live o conteúdo que a gente traz para vocês, tá? Então, por favor, se vocês puderem responder, vai ajudar bastante a gente. Assad, mais uma vez, muito obrigado aí pelo seu tempo, pelo compartilhar a sua experiência, pelo show que você sempre dá e a pessoa fantástica que você é. Gustavo, obrigado pelo convite, obrigado pelas palavras. Sabe que é sempre um prazer estar junto, que a admiração é recíproca. Obrigado a todos que assistiram. Ficamos aí à disposição depois, se tiver alguma pergunta. Estamos aí. Obrigado, pessoal. Obrigado. Até dia 16, gente.